Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a live, eu e o Alexandre, nós vamos falar sobre autoaceitação. Você se aceita? Você aceita você como você é? Você aceita seus pensamentos, seus sentimentos? Você aceita sua forma de ser, de agir? Ou você fica aí construindo máscaras, colocando máscaras e criando personagens, né, para agradar os outros ou para ser aceito pelos outros? Então esse é o tema de hoje, autoaceitação. Boa noite. Boa noite, Júnior, Wesley, Edilson. Boa noite, Edilson. O Alexandre já entrou aí. Já vou te chamar, Alexandre. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tudo Alexandre? bem, Alexandre? Tá dando pra me ouvir legal ou você prefere que coloque fone? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Eu só tô Eu só tô tá ruim porque eu tô calminho me porque eu ouvindo. tô me ouvindo. Mas beleza, Mas vamos. beleza, vamos. Peraí, vê se Pes- melhora. Pessoal, o som tá Pessoal, bom? Responde aí, porque parece que a minha voz tá duplicando. Não, agora ficou bom. Pra você agora tá bom, melhorou. Alexandre? Beleza. Então tá Uhum. ótimo. Boa noite, Reginaldo, Renato, Hermes, boa noite, Felipe, Ivan, Wederson. Alexandre, você consegue ver o comentário de todos? Consigo, aham. Consegue? Então, beleza. Então tá jóia, ficou bom. Boa noite, Reginaldo, Alisson. Alexandre, quer se apresentar, falar quem é você, o que que você faz para os meus seguidores? Boa Claro. noite, Fabiano aí, João. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Eu sou o Alexandre Zeskovski, eu sou psicólogo. Trabalho hoje com ênfase em processos ansiosos, assim, né, no tratamento de processos ansiosos. E, bom, o ser pai é uma coisa que não diz do meu trabalho, mas é algo que tem mudado bastante a minha rotina, a minha realidade, assim. Então, estou contando isso aqui também para me apresentar. Ser pai do Arthur, que chega em abril. Sou esposo da Gabi. E, enfim, acho que para começar é isso aí. Que bacana, parabéns, Alexandre. Eu Obrigado. tenho, eu tenho três meninos. Legal. Eu sou o Márcio, eu sou terapeuta neurolinguístico, trabalho com a sexualidade masculina e criei um projeto que chama HOMES, né, Roma, que é homens em francês, para trabalhar três pilares: o corpo, a mente e a sexualidade do homem. Então, eu agradeço de antemão, gratidão por ter aceito, Alexandre, participar da live. E vamos aqui Uhum. falar sobre autoaceitação. Você quer começar? Eu começo. Posso começar Se, falando o que é se autoaceitação? quiser, se quiser dar o pontapé aí, pode, Então, pode. beleza. O que é autoaceitação, pessoal? Autoaceitação é você abraçar você do jeito que você é. É você aceitar os seus pensamentos, é você aceitar seus sentimentos, suas emoções, sua personalidade, seu jeito de ser, suas qualidades, seus defeitos. Então, é você abraçar tudo isso para você aceitar, se autoaceitar. Quer complementar alguma coisa, Alexandre? Pessoal, pode perguntar à vontade, a gente vai respondendo aqui para vocês. Eu acho que é legal nessa visão que você colocou, também inserir a noção de que a questão da aceitação é talvez uma estratégia de enfrentamento da vida, assim, né? Ou melhor, enfrentamento é uma palavra que talvez não vai muito na linha da aceitação, mas é uma forma de estar na vida, né? Uma estratégia de existência, digamos assim.
no sentido de que quando eu passo a internalizar essa aceitação, as coisas começam a fluir de uma forma mais leve, porque aí eu vou rompendo com certos padrões, né, com certas questões que talvez me acompanham desde muito tempo, e de repente tudo, quase como num passe de mágica, começa a ficar mais fácil a partir do ponto onde eu começo a me aceitar, né? Então por isso eu costumo dizer que mais do que um ponto interno, é uma estratégia de como viver, assim, né? Para trazer mais leveza, realmente. Sim, realmente, Alexandre, porque muitas vezes, se a gente for falar das áreas da nossa vida, muitas vezes a gente está empacado profissionalmente, ou às vezes o nosso relacionamento não está bom, nosso convívio social, e tudo isso tem a ver com a autoaceitação. Quando a gente não se aceita, as coisas começam a não fluir, né? Uhum, Então, por isso, esse trabalho de se aceitar. sim. Porque a gente começa a colocar máscaras, né? A gente começa a criar personagens, a gente cria um personagem no trabalho, a gente cria um personagem em casa, um personagem com os amigos, para agradar as pessoas, e a gente esquece de agradar a gente mesmo, né? E talvez mais do que agradar, né? Talvez quando a gente está querendo agradar, nossa ideia é se sentir aceito de alguma forma, Sim, aham. se sentir pertencente de alguma forma. Mas é curioso pensar por que que da maneira, exata maneira como eu sou, eu não posso pertencer, eu não posso ser aceito. Por que que eu preciso criar uma roupagem, uma máscara, né, como você está trazendo, para que a partir disso eu possa ser aceito? Então, será que sou eu que estou sendo aceito? Sou eu que estou pertencendo? Ou é o meu personagem, é a minha máscara que pertence, que é aceita, né? Acho que é uma questão legal para a gente introduzir, assim, porque isso é uma coisa assim que tá tão enraizada, né? Até na educação, assim, como a gente vai se constituindo enquanto ser humano, né? Eu costumo dizer que não é bem educação, é um treinamento que a gente recebe na família, na escola, né? Para ser um ser humano. E muitas vezes estão acontecendo coisas ali que nem são questionadas, mas que talvez não façam muito sentido, né? Então, se você me permite trazer um exemplo, Claro, fica à vontade. eu me lembrei agora, né, quando você estava falando dessa coisa das máscaras e do agradar, me lembrei do caso, uma história que uma paciente me contou ontem. Ela é avó, estava na casa da filha. E a filha tem uma filha pequena, ou seja, né, a netinha dessa minha paciente, e uma menininha de 3 anos, né? E ela estava cantando uma musiquinha, assim, na hora de comer. Come, come, come pra mamãe ficar feliz, alguma coisa assim. Não sei se a melodia era essa, né? Então, se não for também, se alguém souber, se eu estiver cantando a melodia errada, desculpa, mas é só para contextualizar, né? E aí, disse que a filha dela disse: Ah, isso, come pra mamãe ficar feliz. E aí, essa minha paciente teve um estalo assim: Espera, come pra mamãe ficar feliz? Como assim, né? Espera, você precisa comer pra mamãe estar feliz ou porque você pode ficar feliz ao comer ou porque você vai estar nutrida ao comer? Óbvio que uma criança de 3 anos não vai construir essa reflexão, mas acho que é uma história interessante para a gente refletir sobre o quanto certas coisas são introjetadas assim de uma forma natural e que não é assim, ah, então a culpa é dos pais. Não, os pais estão dando o melhor deles ali, né? Mas o quanto coisas muito simples, assim como uma musiquinha para comer e deixar a mamãe feliz, pode acabar introjetando uma noção de que assim, bom, então é importante fazer aquilo que deixa a mamãe feliz. Mas será que isso me deixa feliz? Né? Enfim. Sim, e realmente muito dessas máscaras que a gente começa a criar, começa lá na infância mesmo, né? Numa Uhum. forma, eu dou exemplo assim, que a gente tem a nossa criança ferida, né? Sim. Então, deixa eu explicar aqui para o pessoal. Eu não sei se você, como que você trabalha com essa questão, Alexandre. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, né? Nós, bebê e a mamãe, a gente acha que a gente é uma única pessoa, um único ser, porque
a gente respira junto, a gente se alimenta junto, né? E quando a gente nasce, quando a gente sai da barriga da mamãe, é a primeira separação, é a nossa primeira separação. Então, assim, está faltando uma parte de mim, cadê essa parte? E aí a gente começa a criar estratégias para a gente buscar essa outra parte. Então, o bebê vai começar a chorar, né? E aí a mãe vai pegar esse bebê no colo, porque ele está chorando, e aí ele se sente junto com a outra metade dele. Então, ele se sente inteiro de novo. Então, ele começa a criar essas estratégias e essas máscaras, né? Para se sentir inteiro novamente. E muitas vezes essa aceitação, esse abandono que a criança faz uma leitura. Então, por exemplo, a mamãe ou o papai deixou a criança lá no berço, né, para fazer xixi, para tomar banho, e aí a criança começou a chorar para encontrar com a outra parte dela. E cadê essa mãe? Cadê esse pai? Então, nesse instante, nesse momento, a criança se sente rejeitada, não aceita, né, abandonada. Mas não, é a leitura que a criança fez naquele momento, né, naquele momento. E isso acontece nesse crescimento da criança e isso vai ficando gravado, arquivado no seu inconsciente. E hoje, hoje, digamos assim, essa vontade de ser aceito pelos outros, na verdade, é a nossa criança ainda que busca essa aceitação, né? Sim. E, e talvez, avançando um pouquinho nessa história que você começou a contar dessa criança, né? Ela, em determinados momentos, né? Depois dessas fases iniciais, assim, do bebê e tal, vai ter aquela coisa de ser criança, simplesmente, né? De ser livre, de poder pensar, sentir livremente. E aos poucos vai recebendo o que eu digo de treinamento, assim, no sentido, engula o choro. Não diga isso, não faça aquilo. E é claro que limites são necessários, né? Também tem que tomar cuidado sempre que a gente fala isso para não parecer que estamos, então, sugerindo, então é o outro, deixa correr livre, só fazer o que quiser. Não, não é isso. Mas é o quanto certas experiências podem trazer marcas, né? Ali como o Rony, né, tá dizendo, muitos traumas trazidos da infância. Quem não tem os seus, né, que acompanham e, enfim. E é impressionante como quanto mais a gente vai trabalhando, vai fuçando, como eu digo, mais coisas vão aparecendo, né? Esses dias, o meu pai me contou uma história, ele sonhou com uma coisa e me contou uma história que eu não sabia de quando eu tinha 3 anos, então nem tinha como saber, né? Porque lembrar de quando tinha 3 anos eu acho que é um pouco difícil, mas que encaixou algumas peças no quebra-cabeça de algumas investigações que eu tenho feito, assim, sabe, no meu processo. Então ele me contou que a minha irmã é uns 2 anos mais velha que eu, então na época ela devia ter uns 5, e um belo dia, a gente brincando, e eu tava querendo morder ela, assim, né? Que é uma coisa natural ali dessa fase da criança. Mas ao invés de só explicar e, enfim, de alguma forma me conter, o que ele fez? Falou assim, você quer ser cachorro? Então vai ser cachorro. E disse que me amarrou no pé da mesa. Falou assim, porque cachorro fica amarrado. Eu não sabia dessa história, ele me contou agora, deve estar fazendo umas 3 semanas mais ou menos. Mas quando ele me contou, eu falei assim, cara, olha só. Porque é óbvio que naquele momento era uma raiva desmedida, né? Por que eu ia ficar mordendo a minha irmã? Mas a maneira Talvez como isso foi conduzido. é até uma forma de você querer se comunicar, falar algo, e você Sim, não sabia como sim. fazer isso e você fez mordendo, né? Aham. Era uma forma de expressão naquele momento, né? Deixa eu te morder para mostrar alguma coisa. E aí o quanto hoje é difícil mostrar certas coisas, principalmente raiva. E aí quando ele me contou isso eu falei, nossa, olha, é uma peça que faltava nas minhas investigações, assim, né? Do quanto talvez essa situação pode ter me ensinado. Bom, então o que agrada papai é boquinha fechada. E é muito interessante como daquele momento em diante eu internalizei
uma coisa, assim, né, que depois me acompanhou pelo resto da infância, e daí vem muitos dos sofrimentos, assim, de tipo, seja um bom menino, seja sempre pacífico, sabe? Enfim, Sim, então acho que é legal, tô trazendo aqui a minha história como exemplo, né, mas que cada um possa ir pensando na sua, né, de quem tá aqui com a gente nessa live, pensando assim, quais são as coisas lá de trás que impactam na tua não aceitação atual, assim, né? Coisas, pequenas sementinhas que foram plantadas lá atrás e que hoje são problemões que você tem, né? sim. E tudo isso, para deixar claro que não é culpa do pai e da mãe, né? Porque o pai e a mãe, eles não sabem o que é certo e o que é errado, porque certo e errado não existe, né? O que é certo para mim Aham, pode não ser certo para você. sim. Então, é a leitura que essa criança fez naquele momento das ações, né, do que foi Uhum. falado, e isso ficou arquivado e está lá no nosso inconsciente. Lembrando assim, ó, que 5% do que a gente faz, sente, né, dos nossos pensamentos são conscientes. A gente faz sabendo o que está fazendo. E 95% está lá escondido, está lá na sombra e a gente faz meio que instintivamente, sem saber que a gente está fazendo. E aí a gente fica repetindo esses padrões que a gente traz desde criança. O Júnior está falando aqui, o condicionar o comportamento para obter aceitação alheia gera deveres, condições no subconsciente. E isso é isso que eu estou falando. Fica lá no inconsciente mesmo, né? E aí a gente Uhum. fica repetindo. E então, o que, que é a autoaceitação? É você se olhar para dentro e abraçar tudo isso que está lá no escuro e que está aqui no claro, ver, não importa se é bom, se é ruim, porque a partir do momento que você se aceita, você abraça aquilo lá, né? Então faz de conta que você tem uma dificuldade, então você está abraçando essa dificuldade para você ver realmente se isso vale a pena continuar com isso ou se eu vou largar de lado ou vou ressignificar, né? Porque Uhum. senão, se a gente não aceita, é como se a gente ficasse segurando essas coisas lá na sombra, como segurar uma bola numa piscina, né? Segurar uma bola de basquete Uhum. lá no fundo. Imagine a pressão, o que a gente não gasta de energia segurando essa bola. Então, deixa ela vir à tona, deixa ela pular. Vamos ver a cor dessa bola, vamos ver o que, que tem nessa Sim. bola e vamos trabalhar, né? Uhum. Vamos ressignificar para ficar leve. Maicon tá pedindo um oi, então oi, Maicon. Não sei se é Maicon ou é AK, porque é Maicon e K, mas enfim, oi para seja lá quem Ah, estiver me aí. fala um oi, né? Uhum. A gente só aprende quando lembra ou alguém conta o que aconteceu na infância. A gente só aprende quando lembra ou alguém contando o que aconteceu na infância. Os dois, porque quem que vai fazer sentido aí é você, Will. Vou contar agora um pouquinho de mim. O Alexandre contou uma história dele, vou contar uma história de mim. Eu tenho muito medo de água, morro de medo de morrer afogado, essas coisas assim. Uhum. E esse final de semana, almoçando com a minha irmã, né? E eu tenho assim na minha mente de criança uma cena porque a minha irmã levava meus sobrinhos para fazer natação. Eu tenho a mesma idade dos meus sobrinhos. A minha irmã é bem mais velha. Eu fui assim, quando eu nasci, meus pais tinham 40 anos e minha irmã já estava casando, né? Então eu tenho a idade dos filhos dela. Então ela levava os filhos dela para fazer natação, só que eu não fazia natação, ela me deixava assistindo e eu ficava morrendo de vontade de fazer natação e ela não deixava eu fazer natação. E o que, que ficou na minha consciência, no meu inconsciente? Que a minha irmã ela tinha condições de pagar natação para mim e não pagava. Por que, que ela não pagava? E aí eu fui conversar com ela. Então, por isso que eu estou falando aí, acho que o Will estava falando. Então, assim, eu lembrava dessa forma, Will. No meu inconsciente estava assim: minha irmã
nunca deixou eu fazer natação com os meus sobrinhos. Mas aí o que que ela trouxe para mim? Ela trouxe para mim que quando a minha mãe permitia que ela me levava na natação, minha mãe falava assim para ela: toma cuidado com o Márcio, não vai deixar ele afogar, pelo amor de Deus. Então, assim, quem tinha medo de nadar, de água, era a minha mãe. E acabou colocando esse medo em mim. E aí a minha irmã, como tinha medo de desagradar minha mãe ou de fazer algo e ia me prejudicar, então ela não deixava eu fazer natação. Mas aí não era por causa dela, era por causa da minha mãe. Então, Will, quando eu trago isso para minha consciência, eu vou refletir, né? Eu vou trabalhar isso que estava lá na minha sombra, trouxe para o consciente, estou trabalhando. Então, assim, não é culpa da minha mãe, da minha irmã. Minha mãe que tinha medo de água e não deixava eu fazer natação. Mais ou menos assim, minha história. Uma, né? Uma coisinha. O Michael tá falando aí, Alexandre. Olha, eu sou casado, mas porém eu gosto de mulher, mas gosto de ver homens nus. Poderia me dizer ou ajudar? Essa dúvida que eu tenho. Essa questão, Alexandre, eu não sei aí no seu consultório, com seus clientes, como eu atendo homem aqui, assim, alguns homens me procuram e me falam assim: olha, eu tenho tantos anos, sou casado, tenho filhos e hoje eu percebi que eu gosto de homem, né? Então, isso também é uma coisa que fica abafado desde lá de criança, desde a adolescência, né? E a gente vem segurando essa bola de basquete debaixo da água. Por quê? Porque a sociedade reprime, né? Porque a religião reprime também. E aí, para não ser aí a gente joga para fora, né? Então, assim, se eu falar a verdade que eu gosto de homem, porque isso é feio, né? Isso não pode. Então, eu não vou ser aceito pela minha família, eu não vou ser aceito pelas pessoas, pelos meus amigos, eu vou ser abandonado por eles. Então, todo esse medo faz com que a gente não seja a gente mesmo. E aí a gente vai criando personagens. Só que chega uma hora que segurar essa bola debaixo da água não dá mais. Isso vai trazendo dores para o corpo também, né? E a gente pode até entrar numa depressão, né? De desinteresse pela vida, e vai chegar uma hora que não dá mais para esconder, não dá mais para guardar. E aí a gente tem que colocar para fora e aceitar quem a gente é. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Alexandre, porque também é assim, ó, eu vejo que lá atrás, né, esses conceitos de homossexualidade, de bissexualidade, de gostar de pessoas do mesmo sexo, sem rotular, isso era menos compreensível, né? Eu acredito que hoje como a gente tem a internet aí, a gente vai estudando e vai vendo, isso é super normal. Isso não é ser doente, isso não é ser anormal. É normal. Eu posso gostar de homem, eu posso gostar de mulher, eu posso gostar dos dois, eu posso gostar de ninguém, não é? Isso é normal, cada um tem a sua escolha. Só que primeiro tem que ser trabalhado na onde? Dentro da gente. Então, você tem que se aceitar primeiro. A partir do momento que eu me aceito, eu entendo que isso é super normal, que eu posso gostar de homem, que eu posso gostar de mulher. Quando eu aceito, aí fora tudo flui. Porque aí eu não preciso ser aceito, eu me aceito, né? Sim. Bom, eu queria só complementar ali, eu estou tentando achar aqui de novo para ver a pergunta exata, não Ele sei porque chama Michael. não tá aparecendo aqui para mim. Você quer que eu Mas leia? tá, achei. Deixa eu ver. Acho que essa questão, né, como você falou, vem dessa
desses padrões impostos de certo e errado, e permitido e não permitido, aquilo que socialmente, religiosamente, enfim, em diversas esferas, cada família também tem a sua constituição, né? Algumas famílias já vêm com configurações mais abertas e que talvez auxiliam nessa aceitação, tem famílias que não. Então, o grande ponto é a gente entender a importância desse autotrabalho, né? Ou seja, do autoconhecimento, de fazer algum tipo de processo pessoal para investigar. Inclusive, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje com você, Márcio, nesse sentido, porque, né, o teu trabalho tem muito disso, assim, de devolver, se é que algum dia foi tirado, né? Mas é que existe essa sensação de que a minha dignidade foi tirada. Então, como ali no caso, né? Ah, eu sou casado, gosto de mulher, mas gosto de ver homens nus. Nossa, então isso é como se fosse a coisa mais errada, mais traiçoeira, mais pecaminosa do mundo. E é muito legal ver cada vez mais iniciativas assim como a tua, né? Surgindo nesse sentido de devolver essa dignidade masculina. Porque talvez as mulheres já foram muito mais rápidas nesse sentido de Sim. se olhar, de entender o seu feminino, e esse movimento dos homens se olharem é muito novo. E até é um movimento que acho que todos os homens vão precisar passar em algum momento, né? Seja em grupo, seja individualmente, estar em algum processo com outros homens, ou com um terapeuta, que seja. Não que não possa ser feito por mulheres também, mas enfim, de alguma forma estar buscando essa aceitação da sua história, né? Sem achar, em primeiro lugar, que é um grande problema, então, porque eu sou casado e aí vejo homens nus e isso me excita, gosto disso, enfim. Esse é o primeiro ponto, né? Porque a maneira como eu trabalho a aceitação, assim, de uma forma prática, né? Até já fazendo um link com uma outra pergunta que veio depois, sobre como lidar com essas coisas, então, que ficam trancadas e que eu não aceito, né? Realmente, assim, vem nisso que o Márcio falou e nisso que eu estou dizendo agora, sobre, ok, precisamos nos trabalhar. Mas aí, tá, como nos trabalhar, né? Então, estar num processo, como a gente já falou, mas me parece que existem dois pilares na coisa da aceitação, né? Dois pilares mais práticos, assim, pelo menos a maneira como eu trabalho aqui no consultório. Que, em primeiro lugar, atenção plena, né? Então, assim, prestar atenção quando algo relacionado a essa coisa que eu não aceito vem à tona, como você disse, a bola de basquete, né? Então, ao invés de fazer força para empurrar, esconder, varrer a sujeira para debaixo do tapete, talvez não vai ser cheirosinho, mas deixar que a sujeira saia. Por quê? Só quando eu aceitar que eu preciso ver a sujeira ou que eu não posso ficar empurrando e fazendo força, que eu solto a bola e ela vem e eu vejo. Então é uma bola roxa, mas eu estava pensando que era vermelha. Pois é, porque eu estava vendo embaixo da água. Só quando eu permito que isso venha à luz que eu vou conseguir olhar, né? E olhar isso com atenção plena significa perceber assim, bom, quando eu penso nesse assunto, quando eu falo desse assunto, aqui como, né, vem algumas questões aí relacionadas à sexualidade, quando eu sonho, talvez, porque eu posso fantasiar isso e sonhar, ou seja, nem tá na minha escolha consciente. Quando eu estou dormindo, quando vejo, sonhei. Estar aberto para olhar essa experiência de forma atenta. Ou seja, quando eu penso, sinto, sonho com isso, fantasio isso, o que eu sinto no meu corpo? Como é que fica a minha respiração? Meu ombro fica tenso? Como é que tá minha barriga, por exemplo? Parece que está tudo embolado. Prestar atenção nessas reações do corpo é uma das formas, né, de trazer a atenção plena. Que, como eu disse, é um dos pilares da aceitação. E uma outra coisa que acho que faz parte, e é um outro pilar dessa questão da aceitação, é justamente a questão da compaixão, né? Ser compassivo comigo mesmo. Porque, até numa dúvida como essa, qual é a questão, né? Será que é algum problema que eu tenho? Então a gente tem esse costume de pegar quando tem uma questão que eu não aceito, que eu não consigo lidar muito bem. Eu considero, não, isso é um defeito, é um problema da minha personalidade. Pegar o chicote e sair
cantando, né? Assim, comendo couro de tanto se surrar. E a questão é assim, tá, onde é que eu vou chegar com isso? Ok, eu tenho essa questão que eu não aceito, mas só me espancar por isso, nossa, olha como você é ruim, nossa, olha como você é sujo, nossa, olha como você, sei lá, né, qual é a forma como você não se aceita, né, quais são as falas com as quais você se chicoteia, mas é perceber que neste momento em que eu tô me chicoteando, eu preciso trazer compaixão. Ou seja, olhar de uma forma mais compassiva. Se você achar que faz sentido, eu posso falar mais sobre isso, mas também deixa eu te passar a bola um pouquinho aí. Ô, Maicon. Ô, Maicon não, Alexandre. O Maicon está falando aqui, ele continuou falando, mas o porém é que só gosto de ver homens para comparar o tamanho do pau, porque eu acho que é pequeno o meu, que tem 16 centímetros. Ô, Maicon, isso é uma mentira. Digamos assim, ó, o que realmente tá aqui. E você cria coisas para esconder o que está aqui atrás. Então, esse negócio de ficar comparando o pau tá aqui, é isso daqui, não é o que está lá atrás. Então, por isso que às vezes você precisa de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, para você ir buscar lá atrás o que realmente é. Porque assim, não é para comparar o pau, porque você já deve ter comparado seu pau umas 300 vezes. Então não é isso, senão você já tinha resolvido. Isso é só uma máscara para esconder realmente o que é. Então, busca lá atrás, vai se perguntando, será que é isso mesmo ou não? Aí você vai perguntando que você consegue chegar no que realmente é. Mas muitas vezes a gente precisa de outra pessoa para ir nos ajudando a fazer essas perguntas e a gente descobrir o que realmente é. Uhum. Até porque o meu lugar está em mim, não está no outro, né? Então, se eu estou tentando procurar a referência do que eu tenho que ser naquilo que o outro é, e ainda mais numa questão como essa, né, que é tão pragmática para os homens, Sim. Começa a ficar muito mais complicado, porque aí eu nunca vou poder ser, e esse é um caso, quer dizer, até tem como mudar, mas trabalhar a aceitação aí é mais importante do que qualquer coisa, né? Sim. O Gabriel perguntou assim, ó, houve situações na minha infância e adolescência que nunca compartilhei com ninguém. Isso de não compartilhar com ninguém é segurar a bola de basquete lá no fundo da piscina. E até hoje não aceito. Isso me incomoda muito. O que fazer? Incomoda mesmo, Gabriel. Imagina você segurar uma bola de basquete por vários anos no fundo da piscina. Isso incomoda nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu corpo. Isso vai refletir em tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. E o que fazer é deixar essa bola pular. Deixa essa bola explodir. O que é deixar essa bola explodir? Ó, bota para fora. Fala. Se você não consegue falar com um amigo, se você não consegue botar para fora com alguém, procura um profissional, mas bota para fora. Só assim que você vai conseguir resolver essa situação, né? É isso, Alexandre? Sem dúvida. Tem uma outra imagem que eu acho que também vem de encontro a essa metáfora da bola que você está trazendo, que eu costumo trazer, que é assim, imagine, sei lá, tenho 30 anos, então imagine uma casa que ficou fechada por, vamos dizer, tá, não foi desde que nasceu, então foi com uns 8 anos que aconteceu determinada coisa. Imagine uma casa fechada há 22 anos. Alguém vai precisar fazer o trabalho de entrar lá nessa casa, abrir as portas, abrir as janelas, tirar o que está podre de dentro da casa. E às vezes fazer esse trabalho sozinho é até um pouco perigoso, assim. Então por isso que a gente reforça e bate esse ponto, né, de procure ajuda. Porque um profissional vai sempre te ajudar, vai te dar a mão e entrar lá dentro da casa podre, fedida, seja mais os monstros que tem lá dentro, ele vai te ajudar a encarar, a olhar, a enfrentar, né? Então, enfim, o importante é entender que em algum momento da vida
você vai precisar ir lá nessa casa que está fechada. Porque se você não for conscientemente, de livre e espontânea vontade, o que vai acontecer vai ser que você vai somatizar, ou seja, vai começar a ficar doente. De alguma forma, o teu sistema vai te fazer parar. Ele vai encontrar um jeito de dizer assim, volta a olhar para essas coisas que estão apodrecendo lá, né? Então, enfim. Sim. E, pessoal, é o seguinte, fazer terapia, isso é importantíssimo. Todo mundo deveria fazer. É como se a gente fosse cuidar da nossa, cuidar da nossa saúde. A gente não vai na academia cuidar do nosso corpo, a gente não vai no médico para cuidar da nossa saúde biológica, né? Química, física. Então, é cuidar da nossa mente, isso é importantíssimo. Eu faço terapia, meu terapeuta é o Gabriel. E assim, sempre a gente vai ter algo lá na sombra, né? Para trabalhar, para trazer, porque tem coisas que eu escondi tão escondido aqui dentro que eu não consigo ver, ou eu não quero ver. Né? Tem isso também. Às vezes a gente não quer ver. A gente sabe que tem alguma coisinha ali no canto, atrás da porta, mas a gente não vai nem lá mexer na porta. Então a gente precisa assim de uma outra pessoa que está olhando de fora, porque ela vai falar assim, Márcio, olha, ali atrás da porta tem um negócio ali para você olhar. Entendeu? E essa Uhum. pessoa vai ajudar a gente a abrir a porta e acolher aquilo. Porque o primeiro passo é acolher, é aceitar. Aceita sendo bom ou sendo ruim, é seu, tá aqui. Então, abraça e olha para aquilo lá, cuida daquilo, né? Vê se aquilo faz sentido. Às vezes você está guardando alguma coisa aí dentro de você que hoje não faz mais nem sentido. Você cuida da sua vida, você é dono da sua vida e você está guardando alguma coisa achando que vai ofender o outro, que vai passar por cima do outro e hoje você toma conta da sua vida e aquilo não faz mais sentido para você e você fica guardando, né? Então, terapia é fundamental hoje. Se todo mundo tivesse condições, tinha que fazer terapia. Às vezes, isso está relacionado com loucura, com ser, né? Quem não está bom da cabeça, que procura, né? Psicólogo, Uhum. terapeuta. E isso é um conceito muito errado. Terapia é importantíssimo. É uma evolução. É uma evolução. Sim. É um processo justamente de aprender e treinar cada vez mais essa aceitação, que é o tema, nosso tema aqui, certo? Porque, assim, muitas vezes é difícil demais fazer isso sozinho, e como o Márcio disse, as coisas nem sempre são visíveis para nós mesmos, assim, né? Então, é sempre isso, né? E a gente, como terapeuta, precisa também estar sempre, como você falou, eu também. Estou no meu processo de terapia individual, estou no meu processo de terapia de casal, e sempre que eu encontro ainda algum grupo, assim, que fala, ó, essa proposta aqui acho que é legal para trabalhar agora. Eu ainda estou lá no grupo, assim, por quê? Acho importante que a gente esteja se trabalhando também, né? Então, essa coisa de, quem procura um terapeuta é louco, é algo que já está completamente ultrapassado. Loucura é não cuidar das coisas que você carrega aí dentro e não consegue entender, que te fazem sofrer, que te afogam. Isso sim é loucura, certo? Porque buscar ajuda é algo humano. Ô, Maicon, você acha, o Maicon está falando aqui que se a gente acha que ele deveria confiar mais nele mesmo. Com certeza. A confiança, tudo é de dentro para fora. Você confia em você para depois confiar nos outros. Uhum. Mas, porém, eu gosto de mulher. Só tenho dúvidas sobre o tamanho do meu, porque eu vejo outros maior. Não é isso, Maicon. É mais profundo, tá? Isso é superficial. Busca lá no fundo o que realmente tem por trás disso daí. Vamos ver aqui, obrigado. O Júnior está perguntando aqui. Um dos primeiros sentimentos de meninos na transição de infância é a admiração da figura masculina, a associação da figura máscula e viril. Para os amigos da live, não há problemas nessa admiração.
um dos primeiros sentimentos de meninos na transição de infância é a admiração da figura masculina, a associação da figura máscula e viril. Para os amigos da live, não há problemas nessa admiração. Sim, com certeza. É O... Pode algo falar. que é natural, né? Essa coisa é, do olhar o outro, e também é comum entre mulheres, né? Porque aqui a gente está falando com foco no masculino, mas assim, é muito comum também que as meninas entre si se olhem e naturalmente se comparem, assim como os meninos se olham e se comparam. E muitas vezes essa questão se refletindo agora na vida adulta também pode ser um reflexo de não ter vivido esse momento, ou porque alguém não permitiu, ou porque, enfim, de alguma forma eu não pude viver essa coisa de me perceber, perceber o meu masculino e perceber o outro masculino. Então isso vai impactando na vida adulta também, né? O Marcos está falando assim, ó, eu me divorciei há 11 anos e até hoje eu acredito que transei, mas ela me matou muito, tenho uma filha de 14 anos. Eu entendi isso. Ô Uhum. Marcos, na verdade ninguém nos mata, a gente que nos mata. Porque a gente dá essa permissão. Então, o problema não está fora, o problema está dentro. Então, olha para dentro de você, você que está se matando. Então, assim, te aceita, né? O primeiro passo. Você se aceita, porque quando você se aceita, o que vai acontecer consequentemente? Você vai ter uma autoestima melhor, você vai ter o alto amor, tudo isso é consequência da autoaceitação. Então, aí você vai começar a viver. Então, a morte aí, ela tá na sua cabeça. Então, se aceita, cuida de você. Pessoal, eu posso dar um exercício para vocês? Fala se sim, dá um joinha aí, escreve que sim. É rapidinho, é um teste para vocês fazerem. Responde aí para mim se sim, se eu posso dar um teste para vocês fazerem, rapidinho. Teste de cabeça. Quer falar alguma coisa enquanto isso, Alexandre? Olha Ah, lá, acho que pessoal, tá chegando os tá, sims agora. tá respondendo. Então, beleza. Então, pessoal, o teste é o seguinte, ó. Pensa em três pessoas, pensa em três pessoas que façam algo ou falam algo ou se comportam de alguma forma que vocês não gostam. Então, não é que vocês não gostam da pessoa, vocês gostam, pode gostar da pessoa, mas vocês não gostam do que ela faz. Então, pensa em três pessoas. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser político, pode ser artista, pode ser cantor, pode ser quem vocês quiserem. Escolham três pessoas que façam algo que vocês não gostam. Só pensa em três pessoas. E fala aí para mim se vocês pensaram. Dá um joinha para eu continuar. Pensaram em três pessoas? Pensaram, pessoal? Dá um joinha aí. Pensou? Então tá bom. Agora, vocês vão pensar para cada uma dessa pessoa, pensa em uma coisa que ela faz que vocês não gostam. E fala aí para mim, cita aí para mim uma coisa que a pessoa faz que vocês não gostam. Escreve aí para mim o que essa pessoa faz ou fala ou age que vocês não gostam.
Vou repetir, tá, pessoal? Vai que alguém não ouviu aí. Então, vocês pensaram em 3 pessoas. E agora eu quero que vocês escrevam aqui para mim o que essas 3 pessoas fazem que vocês não gostam. O que tem nessas pessoas que vocês não gostam? Ah lá, a pessoa é invasiva, a pessoa não gosta de falar de sexo, a pessoa não tem desconfiômetro, a pessoa é grossa. Que mais, pessoal? A pessoa não tem comprometimento. Beleza. Fofoca, a pessoa não gosta que fofoca. A pessoa é dada demais. Eu tô achando muito engraçado. Agora eu vou dar uma devolutiva para vocês. Presta bem atenção na devolutiva que eu vou dar para vocês. E se eu disser para vocês que toda essa qualidade, esse defeito que vocês veem na pessoa, esse defeito é seu, não é da outra pessoa. A outra pessoa até pode ser, mas esse defeito é seu. Faz sentido para vocês ou não? Responde aí para mim. Sabe por quê? Você só consegue ver no outro aquilo que está dentro de você. Se não tiver dentro de você, você não consegue ver no outro. Então, não é possível. É sim, tá aí na sua sombra. Ô, Leandro, ô, Will, está aí dentro de você. É que você não vê porque tá aí na sua sombra. E é por isso que você tá atrás da porta que eu acabei de falar. Por isso que você precisa de alguém para falar: olha, lá atrás da porta tem isso. Realmente, pessoal. Ô, Leandro, sinceramente faz sentido sim, tá aí dentro de você. Você só consegue ver isso nas pessoas porque tá dentro de você. Então pensa, tá? Se não fez sentido, pensa profundamente. Pode estar lá, ó, escondido. Tá lá debaixo do tapete, né, Alexandre? Sim. Tá tão sujo que não dá para ver. Sim. É difícil ver que faz sentido, porque se eu enxergar que faz sentido, eu preciso trabalhar isso também, né? Mas. Ô, Alexandre, você falando isso, veio uma coisa na minha cabeça. Ô, Leandro, isso é autoaceitação. Exatamente. Perceber como iluminar essas sombras, né? Porque se elas já fossem iluminadas, aí não incomodaria, mas principalmente quando gera esse efeito assim, não, imagina! Como? Por exemplo, ali quem falou da fofoca, né? Eu, fofoqueiro? É um convite a se perceber de uma forma mais profunda, né? Para enxergar essa sombra. Sim, e olha, a gente vê isso principalmente nas pessoas mais próximas da gente, que é o marido, a mulher, os filhos, o pai, a mãe. A gente vê muito neles, porque são pessoas que a gente não pode tirar da nossa vida facilmente. Então, eu não posso tirar um filho da minha vida tão fácil, né? Uhum. Então, tá neles, porque é realmente para eu trabalhar tudo que está escondido em mim. Então, eles ficam lembrando a todo momento: Márcio, você tem isso aí. Márcio, você tem aquilo aí, tem que cuidar. Então, essas pessoas que vivem perto da gente e que nos incomoda, na verdade, não está com elas o problema, está com a gente. Tudo é reflexo. Tá tudo aqui dentro, tem que trabalhar isso daqui, porque aí não vai mais incomodar, não vai mais atrapalhar.
Ai, ai, eu achei engraçado aqui, o Will não faz sentido nenhum. Pelo amor de Deus, não fala isso. Eu tento sempre melhorar. Se eu for assim, posso morrer. Não, não precisa morrer. É só abraçar, só cuidar. Né? E, ó, o Leandro falando isso, se eu for assim, eu posso morrer. Leandro, é o seguinte, ó, eu até anotei aqui para falar. Aceitar não é se conformar. Aceitar é olhar para aquilo lá. Então, por exemplo, eu sou obeso. Eu não me aceito, eu não gosto de ser obeso. Mas Uhum. eu me aceitar não é eu me conformar em ser obeso. É o oposto, é agir. Conformar fica parado, é agir. Quando você se aceita, aí você vai começar a olhar para aquilo. Poxa, eu sou obeso, isso está atrapalhando a minha saúde. Deixa eu fazer uma atividade física, deixa eu me alimentar melhor, ou deixa eu ver se eu tenho algum probleminha biológico, né, químico dentro de mim que eu preciso cuidar. Então, não é aceitar, não é conformar, tá? É o contrário, né? Aceitar é você olhar para aquilo lá e ver o que você vai fazer com aquilo. É trabalhar com aquilo. Sim, acho que é não entrar num movimento de passividade, né? E acho que essa é uma confusão bem comum, assim, porque a aceitação, a palavra aceitação remete a essa coisa de, então aceita, Eu então, como se aceito, fosse larga a mão, mas não tem a ver com largar a mão, porque aceitar, eu costumo usar uma imagem que até foi o motivo do convite, quando o Márcio me ouviu falando isso, sobre a aceitação tem a ver com você se tornar o teu melhor amigo. E perceber que muitas vezes, no dia a dia da tua vida, você acaba sendo o teu pior inimigo. A forma como você lida com as coisas, a forma como você dialoga com você mesmo, né? Aquela vozinha que está sempre lá dentro da tua cabeça dizendo como você é ruim, quanto o outro é melhor, quanto falta alguma coisa em você. Enfim, sempre te lembrando do que você ainda não é, do que ainda precisa ser melhorado, tudo isso vai trazendo assim uma atmosfera de inimigo, né? Então eu me torno meu inimigo. E aí vão chegando os desafios e fica muito complicado de eu aceitar isso. Não, não há aceitação, porque se tudo eu sou ruim, se tudo é uma porcaria, se tudo é um problema, enfim, vira uma bola de neve, né? E a aceitação, então, numa perspectiva de passividade, seria, então, beleza, vida que segue. E não, não é isso. A aceitação é justamente me tornar o meu melhor amigo nessas horas mais difíceis. Então, nossa, a coisa tá me corroendo, a coisa tá pegando. A aceitação não é, ignora e vai assistir TV. Mas, pelo contrário, é olhar para essa experiência, né? Ver assim, o que eu preciso enxergar dessa experiência. Porque aí eu me torno meu melhor amigo, né? O meu melhor amigo é assim, se vocês pensarem, né? Quem é o teu melhor amigo da vida? Você não humilha, você não ignora, você não distrata. Quer dizer, pode até ser que aconteça, mas não é comum que você trate mal o teu melhor amigo. O teu melhor amigo é alguém que você quer bem, é alguém que você cuida, é uma relação que você cultiva. Então, a ideia de se tornar o teu melhor amigo facilita um pouco esse entender a aceitação na prática, porque é naquela hora que eu começo a me espancar, dizer, nossa, olha como eu sou ruim, olha isso, olha que coisa horrível que eu tô pensando, olha que coisa horrível que eu tô sentindo. O que o meu melhor amigo faria agora, né? Como é que eu agiria agora se o meu melhor amigo estivesse aqui comigo, passando por isso que eu estou passando? Como é que eu confortaria ele? Como é que eu ajudaria ele? E fazer isso comigo mesmo, né? Talvez seja uma forma mais simples de entender a aceitação na prática, que não é passividade. sim. O Leandro aqui, ele falou assim, ó.
mas impossível ser tão invasivo quanto ao meu vizinho. Chego a ser apático. Ele é muito intrometido. Ô, Leandro, eu não te conheço, nunca conversei com você, então é uma questão assim de te entender, porque pode ser N coisas. Às vezes você não é invasivo com os outros, mas você é invasivo com você mesmo. Pensa assim, o tanto que você não se invade, o quanto você não você se destrói no sentido assim de invadir você para ser aceito pelo outro ou para não ser julgado pelo outro. Então a invasão não precisa ser no sentido de fora, pode ser no sentido de dentro. E aí você e aqui pelas palavras, né, eu trabalhando aqui a PNL, programação neurolinguística, você falou assim, ó, mas impossível eu ser tão invasivo, chego a ser apático. E são polos opostos, invasivo e apático. E estar nas extremidades é a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa sendo apático. Pode ser isso também, tá? Eu não te conheço. Então, eu estou falando que pode ser N coisas, e aí a gente tem que trabalhar o que está aí escondido atrás de você, né? Atrás das suas coisas aí. Porque cada um é cada um, a gente tem que buscar. Aceita que dói menos. Quantas vezes escutamos isso? Aceita que dói menos. Por que dói menos aceitar? Porque você vai trabalhar aquilo lá e você vai parar de carregar coisas que não fazem mais sentido para você. Não me acho uma pessoa dada. Acho às vezes que talvez eu queria ser como a pessoa. Se isso me incomoda, acho que talvez eu quisesse ser como ela. Sim, é o que eu acabei de falar. Os opostos. A pessoa é dada e você é o oposto. Você não se dá nem um pouquinho. Então, é o oposto. E ser o oposto é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho, faz de conta, um pai, uma mãe que tem um filho que faz tudo bonitinho, certinho, do jeito que o pai e a mãe quer. E eu tenho um outro filho que é o rebelde, faz tudo o oposto. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Porque, na verdade, eu não posso ser nem isso e nem isso. Eu tenho que ser o equilíbrio dos dois. Tudo é equilíbrio. Eu não posso ser nem muito dado e não posso nem ser apático demais. Eu tenho que ter um equilíbrio. Alguém quer perguntar mais coisa? Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui para falar. Não, eu acho que a reflexão é legal, né? Trazer essa questão da sombra, justamente porque é um paradoxo, né? Olhar para a sombra é um trabalho que talvez nem todos vão se dispor a fazer, mas que aqueles que decidem fazer e olhar para sua sombra, encarar esses dilemas, esses monstros, né? Encarar essas questões talvez difíceis de aceitar. Não, mas como assim? Eu assim? Não. É um trabalho que é muito reconfortante, assim, porque quando você entende, aí a vida realmente ganha outros tons, assim, fica tudo mais leve, né? Para de carregar tanto peso, assim, e as coisas começam a acontecer. Eu queria só concluir uma coisa sobre a aceitação através de uma outra imagem, né? Que eu gosto bastante de trabalhar com imagens, assim, algo que fez bastante sentido para mim, que talvez possa fazer para alguém que esteja acompanhando essa live aqui com a gente, né? Que é entender a aceitação. Então, né, eu tinha falado em outro momento antes ali sobre
estar aberto, estar atento para o que acontece. Então, perceber isso, né? Nossa, olha quanto isso me irrita. Então, nesse caso ali, ó, o vizinho invasivo. Quanto que me irrita. Perceber em detalhes. Como é que eu sinto essa invasão no meu corpo? Né? Talvez seja uma forma de ir aprofundando essa investigação dessa sombra. Como é que isso vem para o meu corpo? Como é que isso vem para a minha mente? Ah, depois que eu entro em casa e volto à vida, eu consigo voltar à vida ou aquilo ainda continua ali martelando, estou ruminando aquilo ainda, né? Depois que eu presto atenção de forma atenta, de forma aberta, de forma receptiva para os efeitos que essa coisa gera em mim, então aquela coisa da compaixão, tem uma imagem que eu acho legal de explicar, que é assim, como se fosse uma mãe que pega o bebezinho no colo. É uma atitude compassiva, certo? Porque mesmo que o bebê chore insuportavelmente, a mãe ainda assim vai pegar ele, certo? Mesmo que ele faça, sei lá, o cocô mais fedido do mundo, ela ainda assim vai trocar a fralda dele, porque ele depende dela. Só que a grande questão é que agora, na vida adulta, não tem mais mamãe, certo? Então nós precisamos dar conta de ser o bebê e de ser a mamãe. Ou seja, a compaixão é essa coisa que colabora para a aceitação, por quê? Porque lá na hora que eu tô caído no fundo do poço, ou talvez não é uma questão tão séria, mas é algo que me pega, algo que me irrita, algo que me frustra, algo que me deixa triste, é nessas horas que eu preciso me ver como esse bebê. E ao mesmo tempo como essa mãe, né? Então pegar esse bebê no colo, vai ficar tudo bem. Ah, preciso trocar a fralda, então eu troco a fralda. Só que entendendo que eu sou, ao mesmo tempo, mãe e bebê. E com a consciência de que de nada adianta só a atenção plena, ou seja, só prestar atenção às reações e aos efeitos. Porque se eu só prestar atenção, só tiver atenção plena sem compaixão, isso pode se transformar em cobrança, né? Porque aí eu começo a perceber, nossa, olha as reações que isso gera em mim. Nossa, olha como eu preciso melhorar. Tá, mas aí não estou aceitando, porque eu só estou prestando atenção de forma plena, só que me cobrando bastante. E também, se eu só for compassivo, cheio de compaixão por mim, mãe e bebê, só cuidar de mim, mas não tiver atenção plena para olhar, iluminar essa sombra, né, que a gente está falando hoje aqui, se eu só ficar me pegandinho no colo o tempo inteiro, aí pode ser que isso se transforme em autopiedade, ou seja, eu vou me vitimizar, né? Ai, nossa, olha como é difícil para mim. Oh, desgraçado esse vizinho. Não é possível uma pessoa tão sem noção assim, né? Só pode ser que é um karma que veio na minha vida para me ferrar. Ou seja, eu vou me tornar excessivamente compassivo se eu não prestar atenção de forma aberta, se eu não tiver a fim de enxergar. Tá, calma, né? O que está rolando? Então, é muito importante equilibrar essas duas coisas para que aí sim a gente esteja na aceitação. Porque senão pode se transformar ou em cobrança ou em vitimização, né? Então acho que é legal colocar essa imagem assim, né? Sim, bacana. O, o Leandro perguntou, ele falou, né, que ele gostaria de achar essas sombras dele, né, para pôr luz. E o Gabriel disse assim: isso comigo só acontece no momento da presença e atitude da pessoa. Com certeza, porque como está aí escondido, só a pessoa que vai colocar o holofote de luz para você ver. E como que você vê? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Hoje eu consigo compreender, por exemplo, no relacionamento, quando a minha esposa faz algo que me irrita. Aí eu paro e eu não fico. É o que o Alexandre falou. Eu não vou ficar colocando a culpa no outro. Não é ela que está me irritando, ela só está colocando a luz aqui na minha sombra. O que tem aqui dentro de mim que o que ela fez me irritou? Porque está aqui. E aí é ir buscar dentro da gente o que tem lá que irrita quando a pessoa faz aquilo lá. E aí, assim, você vai colocando luz e vai descobrindo o que é.
tinha bastante perguntas aqui, Alexandre, dessa parte que a gente falou, né, sobre homossexualidade, de gostar de homem, bissexualidade, Uhum. mas que a gente já tratou. Aqui tenho as perguntinhas que eu até imprimi aqui para eu não esquecer de Sim. nada, mas a gente Aham. já respondeu tudo. Sim. Beleza, eu já falei tudo aqui que eu tinha anotado. Quer falar mais alguma coisa, Alexandre? Pessoal, querem perguntar Não. mais alguma coisa sobre autoaceitação, se aceitar? Uma coisa que eu coloquei aqui, Alexandre, que eu li agora, é uma forma de desenvolver, né, a autoaceitação é a gente parar de ligar para o que os outros pensam da gente, né? Uhum. Acredito que a gente dá muita importância para isso. O que, que os outros vão achar da gente. E aí a gente acaba não fazendo, não sendo e não vivendo o que a gente é por medo de o que, que o outro vai pensar, né, de mim. Sim, com certeza. Uma das coisas que mais pesa nessa dificuldade de se aceitar, né? Porque, o que que o outro vai pensar? Mas, às vezes, esse outro é um desconhecido, para algumas pessoas isso pega bastante, o que que vão pensar da minha roupa? Para outras pessoas é aquele outro que mora comigo e não aceita algumas coisas, e, enfim, vários embolamentos vão surgindo daí, né? Sim. Ô, Gabriel, nada é impossível, tudo é possível. Você só precisa se abrir, Gabriel. Você precisa colocar para fora tudo isso que tem aí dentro de você. E aí você, junto com outra pessoa profissional, você vai descobrindo possibilidades. O profissional, ele vai te dando, ele vai fazendo com que você vê tudo isso de outras formas e criando possibilidades para você resolver, né? Tudo isso que está dentro de você. Mas é possível sim. Só que todo esse trabalho de autoaceitação, ó, é autoaceitação. Começa por você. Não tem como alguém fazer isso por você. Sua mãe não vai fazer, seu pai não vai fazer, seu amigo não vai fazer, sua esposa não vai fazer. Depende unicamente e exclusivamente de você. O primeiro passo é seu. Não é, Alexandre? Tudo é possível, né? Sim. E talvez quando a gente vê essa coisa do impossível, pode ser que seja uma venda que te acompanha há muito tempo, assim, né? Então, por isso, reforçando essa questão, né, de alguém te ajudar, porque é muito difícil tirar a própria venda, mas quando alguém tá comigo, esse alguém desamarra, e aí, olha, de repente eu começo a ver, e já não é mais impossível. Quando eu começo a ver, se torna possível, e o caminho vai se abrindo, mesmo que eu enxergo só os próximos 2 metros, mas tá tudo bem. Vou enxergando de pouco em pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco, até que de repente o caminho se abre. E fica mais fácil. E aí se torna possível. Sim. E muitas vezes a gente carrega esses pesos. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso. Porque a gente acredita que nós somos isso daí, tudo isso que a gente criou. E a partir do momento que eu deixo isso fluir, deixo isso ir embora, aí eu penso assim: cadê eu? Mas é descobrir que nós não somos tudo isso, toda essa máscara, tudo isso que a gente construiu. Isso tem que ir embora para ficar realmente quem a gente é. Nós não somos Uhum. as máscaras. E muitas vezes a gente se confunde com a máscara
E aí a gente não quer, igual o Gabriel às vezes acha impossível, né? Porque assim, se eu deixar isso embora, cadê? O que que vai sobrar, né? Vai sobrar você, quem realmente você é. Tudo que for embora é porque não é seu. Alexandre, então é isso. Uhum, Vamos finalizar? Quer... sim. Pode Quero falar. agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Acho que é bem legal, assim, né, poder fluir por esse assunto. E quero agradecer também cada um de vocês que esteve aqui nos acompanhando nesse bate-papo, né, e interagindo, comentando. E deixo aqui o desafio para quem nos ouviu e nos assistiu hoje e esteve aqui nesse momento com a gente, esse desafio de ser o teu melhor amigo, assim, né? Em que áreas, em que pontos da tua vida você está precisando ser mais amigo de si mesmo e menos um capataz, menos um tirano, assim, né? Então, vale a pena trilhar um caminho em que a gente se aceita e vai investigando a própria história. E então, quando eu digo deixo esse desafio, é porque não é uma coisa assim, ah, que legal, que fácil. Não, é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. Assim. Então, agradeço pela oportunidade e sinto assim que se cada um que está aqui hoje, né, puder levar um pouquinho dessa semente de autoaceitação para plantar na sua vida, já vai ter valido muito a pena. Sim, fantástico. O Will aqui falou assim, ó, discordei de várias coisas. Sinal que preciso de ajuda, de terapia. Will, não existe certo, não existe errado. Às vezes, muitas pessoas vão passar por uma vida toda e não vão se despertar. Então, só você mesmo para descobrir o tanto que você é limitado e que você pode progredir na sua vida, em todas as áreas da vida, no relacionamento profissional, social, todas. Então, só você mesmo para saber. E aí o Rony disse assim, ó, ouvindo vocês dois falarem, cheguei à conclusão que preciso urgentemente de terapia, preciso me conhecer mais. Com certeza, é um autoconhecimento. A autoaceitação é autoconhecimento, é Sim. se conhecer. É se conhecer. E é o que eu disse, terapia todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria fazer, porque é se autoconhecer, é você conhecer quem você é, quais são as armas que você usa para se defender, por que, que você se defende. Isso é ser leve, é ser você, né? Sim. A terapia é um grande investimento, né? Sim, sim. Que É você faz fantástico. por você mesmo. É fantástico. É, E existe N tipos de terapia, então se você não gosta de tal terapia, procura outra. Se não gosta daquela, você procura outra. Hoje tem imensos, né, variedades de terapia. E aí, em alguma, você vai se encontrar, né? uhum. Me E, permite fazer um convite, Márcio? claro, Alexandre. Né, se alguém que está aqui, né, se identificou com o tema do que a gente está falando, na semana que vem eu estou iniciando uma jornada terapêutica, né? Então peço licença aqui para divulgar um pouquinho desse projeto que se chama O Mergulho. É um grupo terapêutico que estava no forno fazia uns 2 anos mais ou menos, e eu precisei trabalhar muito a minha autoaceitação para decidir pôr esse filho no mundo, assim. Então, quem sentir de se aprofundar em questões de aceitação, enfim, a gente vai andar ali por questões da ansiedade, mas que giram muito em torno desse foco, né, de ser o meu amigo, de ser meu inimigo, de me aceitar, não me aceitar. Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto, pode entrar no meu perfil aqui depois que terminar a live, que tem mais informações no link da bio ali. Que bacana. E Alexandre, muito obrigado, gratidão por ter aceito Gratidão minha. participar. E até breve, Até, gratidão, tá? até.
Muito Pessoal, obrigado muito pelo obrigado convite. também, os seguidores do Alexandre, os meus seguidores, muito obrigado por terem participado, por terem perguntado. Isso nos deixa muito felizes, eu e o Alexandre, a participação de vocês, Sim. as perguntas que vocês fazem, as dúvidas, o nosso bate-papo, se aceita, se não aceita, tá Uhum. tudo certo, tá tudo errado, é a mesma coisa, né? O que Uhum. faz sentido para a gente pega, o que não faz sentido, a gente larga, né? Sim. Então é isso. Muito obrigado, tá? Gratidão. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.